like to be under the sea in this octopus's garden by Shea. We would be warm below the storm in a little hideaway beneath the waves. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver vendo este vídeo. Mais uma edição aqui da discografia comentada dos Beatles, canal Larry Beatles. Antes de mais nada, desejando aí likes para todo mundo, desejando não, pedindo likes. Este canal Tartaruga Larry Beatles, devagarzinho assim, a gente vai chegando lá perto dos 1000 cadastrados aí, inscritos no canal, compartilhamentos. Quero agradecer a todo mundo que tem feito os comentários aí embaixo, né? Dado sugestões, enfim, agradecer de coração a vocês. Essa é uma horinha muito gostosa para mim aqui, uns pares de minutos aqui muito gostosos para mim, falar de Beatles, sabendo que tem aí um pessoal que vai assistir, nem que seja um pouquinho só, mas enfim, falar de Beatles é sempre um alívio para a alma, né? Nestes dias tenebrosos que a gente está passando aí em todos os sentidos, né? Quero agradecer aí ao Gilvan, do canal Beatles School, fantástico canal que eu assisto regularmente, aprendo muito com o Gilvan também, né? É muito bacana, viu, gente? Muito bacana aí esses canais todos aí de Beatles na internet, né? É isso aí, a gente tem que falar desses caras mesmo, porque eles deram, continuam dando e tenho certeza que darão por muito tempo alegria para os velhos e novos fãs que virão por aí, com certeza. Porque os Beatles são que nem Beethoven, Mozart, né? Tchaikovsky, Villa-Lobos, né? Assim, não estou falando nem no sentido apenas musical. Claro que esses caras eram músicos eruditos, tinham um conhecimento teórico fantástico e tal. Mas os Beatles, enquanto músicos populares, têm o nome deles inscrito, né, na constelação eterna da boa música neste mundo, neste planeta, né? É isso aí, gente. Por isso que eles são considerados clássicos. Não sou eu que estou dizendo, não. Na Inglaterra, eles foram já considerados como um clássico, né? Um dos nomes clássicos da música de todos os tempos. E olha que não é, eu acho que em termos de música pop, os Beatles são os únicos, viu? Se eu não estiver enganado, tá? Se eu não estiver enganado. Bom, gente, hoje eu tirei o programa para falar do Ringo. Do Ringão, nosso querido Ringão, né? Primeiro, eu já sugeri esse livro aqui para vocês. Esse livro é muito legal, gente. Ele é muito legal. Para escrever uma história de... gente, quase 60 anos num livro de nem 500 páginas, o cara precisa ser bom para ele sintetizar tudo, sem, no entanto, deixar de falar e de mostrar um painel bem nítido do que foi e ainda é este artista, esse fabuloso baterista, né, de 80 anos de idade, completados este ano, né? Então é um livro que eu recomendo para todo mundo. Tem, assim, vários detalhes da carreira do Ringo, várias histórias, né? É muito agradável de ler, é uma leitura muito agradável, então eu recomendo a vocês. E eu vou falar hoje de um trecho que, inclusive, é citado, obviamente, nesse livro, que é o álbum perdido do Ringo, que não tem nem nome. A gente vai chamar, eu vou dar um nome no vídeo aí, de The Lost Album, né, do Ringo, né? Foi o seguinte, no final de 86, o Ringo estava casado com a Bárbara Bach. Só que assim, o casal estava afogado no álcool, no bebum,
provavelmente também drogas tipo cocaína, não sei nem se existia êxtase naquela época, mas o que tivesse, acho que o Ringo topava. Mas acho que era principalmente a bebida, né? O álcool. O Ringo, ele era um cara assim que ele estava com a carreira em baixa, ele estava desprestigiado. Vocês imaginem, se o Paul McCartney naquela ocasião estava meio assim, meio agoniado para encontrar um prumo na carreira dele, um rumo e um prumo, vocês imaginem o Ringo, né? O Ringo tinha lançado vários discos, como a gente vem falando aqui, todos absolutamente fracassados em termos de venda, alguns deles discos muito bons, né? Mas de qualquer maneira ele era um artista desprestigiado, assim. Nenhuma gravadora estava realmente tão interessada no nome do Ringo. Mas de vez em quando acontecia, né? O Ringo estava muito requisitado assim, ele era muito requisitado para entrevistas, para musicais assim de televisão, especiais de televisão, tipo fim de ano, né? Onde ele aparecia às vezes interpretando alguma personagem assim, né? Diferenciada, né? Ele era, às vezes ele tocava em sessões de gravação de outros músicos, como era o caso do próprio Paul. Ele tocou com o Paul lá por 81, 82, 83, 84, né? Ele participou no filme Guide My Riggers to Broad Street com o Paul. Ele tocava com o George. No começo de 87, o George chamou ele para tocar no Cloud9, nas sessões do Cloud9, quer dizer, mas a carreira dele mesmo enquanto músico estava bem baixa, estava bem... No final de 86, uma das viagens, porque o Ringo não parava, né? A casa dele principal era em Mônaco, porque lá ele não pagava tantos impostos como na Inglaterra, por exemplo. Então ele ficava lá em Mônaco, mas ele ficava o tempo inteiro viajando para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para não sei para onde, vai para lá e vai para cá. E, né, no Goró. Numa dessas aí, acho que se não me engano, nas Bahamas, o Ringo conheceu o produtor Chips Moman, acho que era esse o nome dele, Chips Moman, que era um produtor famoso lá no meio musical. Ele tinha produzido já o Elvis Presley nos anos 70, né? Tinha trabalhado com a Aretha Franklin, se não me engano, ali. Ele era um cara tarimbado, esse Chips Moman, né? E numa bebedeira lá, numa conversa de boteco, vamos gravar um disco, vamos lá para Memphis gravar. Esse Chips Moman era de Memphis, né? Aí o Ringo combinou e no começo do ano de 1987, acho que antes dele participar das sessões de gravação do Cloud9, do George, o Ringo foi lá para Memphis, acompanhado da Bárbara, para gravar esse disco com o Chips Moman produzindo. Alguns músicos de estúdio muito bons foram convidados, inclusive o Eric Clapton e o Bob Dylan, né? Chegaram a participar ali de uma ou outra sessão de gravação e tal, né? Mas assim, segundo consta até nesse livro, essas sessões foram marcadas assim por uma bebedeira impressionante, né? E declarações posteriores desse Chip Moman e de alguns outros músicos que participaram da sessão, o Ringo era muito inseguro para cantar. Ele tinha assim um enorme, vamos dizer, vou usar uma palavra meio besta que eu acho, né? Que é assim, ele tinha um complexo, né? De não saber cantar, né? E nesse disco, inclusive, o Chips Moman pediu que ele não tocasse a bateria. Não por nada, não. É porque ele queria que o Ringo se concentrasse nos vocais. As músicas, claro, eram todas covers, né? Eram números assim de country, principalmente, né? Um country meio brega, daqueles que faziam muito sucesso nos Estados Unidos, lá em meados dos anos 80. Alguns números de rhythm and blues, assim, alguma coisinha de rock and roll puro, tipo Ain't That a Shame, né? O Ringo topou a parada, mas estava muito inseguro. E no porre só que foi, na hora que conseguiram completar as sessões de gravação, tipo, sei lá, 11, 12 músicas gravadas, o Ringo que tinha pensado várias vezes em voltar para a Inglaterra, voltar para a Europa,
porque estava achando aquilo lá tudo uma zona, estava se sentindo muito estranho lá num ambiente muito esquisito. O Ringo terminou as gravações, sumiu, não falou mais no assunto. E ficou lá. Eu acho que essas faixas ficaram lá arquivadas, esperando, vamos dizer, uma produção final, né? Alguma coisa assim. Mas o Ringo nunca dava. Ele sumiu. O Chips Moman ficou lá sem saber muito o que fazer, gastou uma puta grana com a gravação. E o Ringo simplesmente ficou na dele lá, né? Viajando, continuou na dele lá. O esquema dele habitual, né? Eu vou ler aqui o nome de algumas faixas, porque é o seguinte, essas gravações, o disco inteiro nunca vazou para o mercado bootleg. Algumas faixas apenas é que chegaram a ser lançadas. Eu estou vendo aqui se eu acho o encarte, porque elas saíram em bootlegs vários aí. As faixas que vazaram são I Change My Mind, I Can't Help. Eu tô com aqui a letrinha tão pequena que eu acho que eu não sei se eu vou conseguir ler, né? Tem Ain't That a Shame, tem Whiskey and Soda. Olha o nome da música, apropriadíssima para ser isso. Gente, tá muito pequeno aqui, eu não vou conseguir ler o nome das músicas aqui. São assim músicas que é aquela coisa, a gente como bitomaníaco tem que ouvir para dar uma avaliação. Você ouve uma vez a cada 5 anos, só para dizer, olha as sessões perdidas do Ringo lá em 87. O fato é que 2 anos depois, quando o Ringo se recuperou das bebedeiras, foi fazer um tratamento, ele e a Bárbara, para se curarem do alcoolismo, tudo, o Ringo montou a All Star Band, voltou para a estrada com tudo, começou a fazer excursões, parou total com a bebida, mudou a alimentação, tudo. É o Ringo como a gente conhece até hoje, de 89 para cá, né? E o Ringo, a turnê foi muito bem sucedida, a All Star Band foi assim, bateu recordes de público, né? Trouxe grandes músicos junto com o pessoal do band, né? Dr. John, Billy Preston, Nils Lofgren, que tocava com Bruce Springsteen, um monte de gente, né? E então o que aconteceu? Esse Chips Moman ficou puto, falou: não, eu vou lançar esse disco aqui, queira o Ringo ou não, né? Porque eu gastei grana com ele, eu tenho direito de lançar, vou lançar. E aí começou uma briga judicial lá. O Ringo ficou sabendo, claro, e falou: não quero que saia esse disco. O Ringo considerava essas gravações muito ruins, né? Tava bêbado, tava desorientado, tava tudo lá. Ele não queria de jeito nenhum e continuou não querendo que essas gravações venham à luz, né? E, bom, uma briga longa na justiça lá de tipo 2 anos, né? Rolou lá entre o Ringo e o Chips Moman. No fim, o Ringo pagou ali uma grana, vamos dizer, pagou as gravações corrigidas com juros e correção monetária para o Chips Moman, pagou a grana que o Chips Moman tinha gasto, né, com a gravação do disco. E ficou com a master, até hoje não lançou nem nada, e a história ficou por isso mesmo. Por algum motivo óbvio, né, claro, na mão de algum engenheiro de som, algumas dessas faixas vazaram e caíram em vários discos piratas, entre eles essa coletânea aqui muito legal, chamada Ringo Anthology, esse aqui é o volume 2, que tem simplesmente tudo que há disponível no mercado bootleg do Ringo, né? Mas realmente se entende por que o Ringo não queria que essas músicas saíssem. Gravações horrorosas, né? Assim, bregas, né? Uma coisa meio esquisita ali, que lembra muito o Ringo the Fourth, né? Nem tanto o Bad Boy, que eu até gosto do Bad Boy, mas era um negócio assim meio esquisito, né? Nos anos 80 lá se continuou fazendo um tipo de música pop, country, umas coisas assim de qualidade duvidosa, ao meu ver, né? E então o Ringo, infelizmente, caía nessas ciladas, porque ele estava completamente desorientado, né? A gente teria uma ideia de como seria o Ringo lúcido, planejando a carreira dele, com os discos que ele passou a gravar a partir dos anos 90, que eu considero discos excelentes. Em breve a gente vai começar a falar deles aqui. Este foi o The Lost Album do Ringo Starr, lá pelos anos 80, mais exatamente em 1987. Pessoal, valeu por quem chegou até aqui no vídeo, muito obrigado. Eu volto essa semana aí com mais vídeos para vocês aqui no canal Larry Beatles. Tchau, tchau.